competição. Mas antes, Arnaldo, eu estava falando aqui do Abel, o cara não pode não ficar no banco e não sei o que e tal. O Zubeldia é a mesma coisa. O detalhe é que o auxiliar dele, quando treina o time não ganha de ninguém. Perdeu mais uma com o do Mirassol. Que vergonha, foi horrível, hein, Arnaldo? Foi. O auxiliar do Zubeldia, o Max Cubeiras, não é tanto de suspensão quanto o Abel tem por conta do tempo, né? Porque o Zubeldia está menos tempo que o Abel, né? Mas é muita suspensão. Em todos os jogos que o time foi dirigido pelo Max Cubeiras, ele ganhou só um. Foram quase 10. Foi com o Bahia o primeiro jogo. E faz muita falta o Zubeldia na beira do campo. Eu estou contrariando. É inadmissível que um treinador, ainda mais, vamos combinar, tem uma diferença grande entre o Zubeldia e o Abel. O Zubeldia não tem jogador, o Abel tem. Então, precisa ainda mais do técnico na beira do campo. Agora, Tironi, é aquilo em relação ao São Paulo que a gente estava falando. O São Paulo, não só pelos lesionados, o São Paulo, pela situação e que se propôs para 2025, não tem elenco para jogar 3 competições. Eu posso dizer a mesma coisa para o Internacional, que é a mesma coisa do São Paulo, idêntico. Só que não está fazendo um plano de contenção que o São Paulo está fazendo. Mas o elenco é muito parecido. De contenção financeira, né? Exato. Mas o Roger abandonou o Brasileirão, né? Em 2, 3 vezes. Então, mas é mais ou menos a mesma coisa, né, Danilo? O São Paulo, entre jogar com um time misto nos aflitos na Aguaceira, vai jogar com o time principal lá e vai sofrer no Brasileiro no dia seguinte. É a mesma coisa que o Roger está fazendo. Né? O Roger está tentando tudo nas Copas e o elenco do Roger é velho, tem um monte de jogador machucado, que demora para voltar. É a mesma situação. Ontem, aliás, ele perdeu o jogador jovem, o Roger, né? E o São Paulo está perdendo um jogador jovem também. O elenco do São Paulo não tem a menor condição de jogar 3 competições. Né? E acho que se você repete e ninguém repete um time para o jogo, de um jogo para outro, acontece isso. O São Paulo foi engolido taticamente, tecnicamente, mas sobretudo fisicamente. Era uma coisa, quem pôde reparar no jogo, o Mirassol joga... Essa é uma questão que esses times que jogam uma frente só, eles podem se aproveitarem bem esse momento, dar um passo importante contra o rebaixamento. Né? Agora o Ceará tem uma frente só e largou bem. O Bragantino tem 2 frentes, tem a Copa do Brasil, mas não tinha competição sul-americana. O Mirassol só tem essa frente. O Mirassol nas 3 últimas partidas ganhou do Corinthians, empatou com o Inter e Porto Alegre, ganhou do São Paulo. 7 pontos contra esses times. Né? E a vitória foi super merecida, acho que o Rafael falhou. E aí, né, os principais jogadores do São Paulo, os que estão disponíveis, também não podem falhar como tem falhado. Então, um time que tem todos esses limites não pode perder pênalti dentro de casa. Se o Palmeiras não pode, imagine o São Paulo. Né? O goleiro não pode falhar. Se não, é isso, vai lutar contra o rebaixamento no Brasileiro. Não tem segredo como o Internacional. Não tem segredo. São Paulo vai estar no sorteio da Libertadores, vai estar no sorteio da Copa do Brasil, mas no Brasileiro, se ele não fizer uma opção pelo Brasileiro em algumas semanas, ele vai lutar contra o rebaixamento até o fim. Porque ele não tem elenco para jogar 3 frentes. Simples assim. É um prejuízo para o São Paulo e para o Mirassol excelente, Cicinho. Não era um resultado esperado essa derrota. A gente sabe que ela realmente veio meio que de maneira não planejada. Renata, assim, não chega a ser surpreendente. Lógico que antes do jogo a gente acaba dando palpite, mas se você for analisar o retrospecto do Mirassol goleou o Grêmio, ganhou do Corinthians e ganhou bem, empatou com o Inter e Bahia fora de casa, com o Atlético Mineiro em casa, e o Mirassol é uma equipe de Série A, muito bem treinada, muito bem postada, que se propõe a jogar. O lateral esquerdo do Mirassol, o Reinaldo, ele é melhor que todos os laterais do São Paulo. Entendeu? Assim, o Reinaldo ele tem 5 gols e 2 assistências. O São Paulo tem 8 gols no Campeonato Brasileiro. O Reinaldo sozinho tem quase mais gols que o São Paulo. Tem o dobro de gols que o São Paulo. Então, mas vocês mandaram ele embora? Mandaram ele embora agora. Exatamente. Por isso que tem que fazer um planejamento e trazer jogador à altura do São Paulo. Por que a gente bate em cima dessa tecla? Porque e o Reinaldo foi mandado embora pelo Grêmio também. Mas a questão é a seguinte. O torcedor são paulino está cansado de desculpas. É cansaço, é falta de jogador, é isso. Porque quando chega a Copa do Brasil e Libertadores, ninguém fala de cansaço. É normal, o jogador ele é preparado para jogar 90 minutos, o Maxi, o sobrenome aí. Cubeiras. Esse daí.
Entendeu? O jogador de futebol, ele é preparado para jogar, então não tem essa questão de cansaço. Então não joga futebol. Se não pode jogar 90 minutos, não pode jogar de quarta e domingo, o que tá fazendo no futebol? Então isso daí é desculpinha para boi dormir. Tem que se concentrar, porque senão vai passar vergonha no Campeonato Brasileiro. O São Paulo precisa entregar mais, porque o torcedor está indo no estádio para ver um time se posicionar, não ser envergonhado do jeito que foi. E parabéns ao Mirassol e parabéns ao King Naldo, que comandou o escândalo que foi no Morumbi e jogando o São Paulo ainda mais lá pro buraco. Tá aí, o Max Cubeiras, em poucas palavras, falou, não, jogamos mal, e jogou mesmo, foi horrível o jogo do São Paulo. O Paulo não teve nenhuma chance de vencer a partida, né, Arnaldo? Assim, o Mirassol ganhou e ganhou porque foi muito, muito melhor, né? Eu acho que, de novo, né, talvez as pessoas não compreendam tanto, o elenco do São Paulo é limitado? É pior que o do Mirassol? Não é. Posso fazer um parênteses? Pode. Acho que esse é o argumento do... então coloca aí o Mirassol com a camisa do São Paulo, vai jogar bem. Esse time do São Paulo, se ele não tiver energia, ele não ganha de nenhum time. Nem do Sport, nem do Mirassol, nem do time do Massa. Como está acontecendo com o Internacional de Porto Alegre, que também não ganhou do Mirassol em casa, que não ganhou do Sport, que não tem... são times... O futebol hoje não tem muito segredo, né? Mas o que é que você fala? É mais simples do que parece. Futebol é mais simples do que parece. Futebol é mais simples do que parece. Sem energia, sem condição física, nenhum time vai ganhar na camisa com 30 mil ou com 40 mil. Não vai, né? E acho que assim como fez o Internacional, tem comparado sempre que as situações são muito semelhantes. Ao jogar, o Svensson acabou de falar do revezamento do Corinthians, que tem mais elementos, mais jogadores que São Paulo e Inter, né? A partir do momento que o São Paulo fez a opção de ir com todos os disponíveis, menos 9 machucados, para os aflitos, jogar contra o Náutico, e o Inter com todos os disponíveis para jogar contra o Maracanã, eles ferraram o final de semana deles e assim vai ser, né? Eles não estão jogando a Sul-Americana, não, estão jogando a Libertadores, a Copa do Brasil brasileiro. E o São Paulo, e não é pela questão tática, o São Paulo não tinha condição de competir com o adversário. No aspecto técnico, ele até poderia ter, mesmo com 9 ausências. No aspecto tático, também. No aspecto físico, ele não tinha. E essa coisa vai passando para a próxima. O Inter vai sofrer na quarta contra o Bahia e o São Paulo vai jogar antes contra o Talheres na terça-feira. Vai acontecer a mesma coisa. E esse cobertor curto, vamos esperar a parada, vamos esperar a parada, vamos esperar a parada. Depois da parada, você tem 3 competições, você está perto da zona de rebaixamento no Brasileiro, assim como o Inter, e você vai querer caminhar nas Copas. Com qual elenco? Né? Não tem muita mágica. O jogo não me surpreendeu, mas não me surpreendeu em nada. 0. E aí, a partir do... Sabe o que surpreendeu? Que foi fora da curva? A falha do Rafael. Se além de tudo, você não tem energia, jogador, opção, e o teu goleiro falha e você sai atrás, acabou. O São Paulo terminou o jogo, ou estava no segundo tempo, com um ataque que tinha Cédric, André Silva, Matheus Alves e Rodriguinho. O ataque do Mirassol era melhor. Como o São Paulo... Aí, só é uma característica... A gente falou muito da questão mandante pro Palmeiras. O São Paulo, sem o Oscar, o Calério, o Lucas, vai ter dificuldade contra qualquer time quando mandar jogos no Morumbi. Contra qualquer time. Como tá tendo. O São Paulo só fez menos gols, se não me engano, que o Santos e que o Sport no campeonato. Porque não tem qualidade de definição. Quando joga fora de casa, aí tem ele tem consistência tática e tem característica para jogar fora de casa. Então, fora de casa, ele é perigoso, ele perde pouco, ele contra-ataca bem. Em casa, é simplesmente um martírio. E ainda perdendo o Oscar no intervalo, mais ainda, né? É uma constatação. E aí, como eu falei da falha do Rafael... Assim como a gente falou do Palmeiras, da ausência do técnico, é a mesma coisa. Não dá para você se dar ao luxo de você não ter o seu treinador na beira do campo com tantas questões. O Zubeldia, assim como o Abel, vai ficar 2 jogos suspensos. O desempenho do Max Cubeira são 9 partidas, uma vitória só. 9 partidas já,
uma vitória só, a primeira contra o Bahia lá atrás. Ah, por quê? Porque é diferente a energia. Se os jogadores não têm, o Zubeldia dá energia ao time, dá pra perceber isso, né? E com a ausência, ele é corresponsável por essa coisa toda, porque ele estava suspenso do jogo. Então, o São Paulo está nesse dilema. Eu acho que não tem uma sinalização de mudança depois da parada. É rezar para a parada para recuperar 9 lesionados, ou pelo menos a maioria deles. E até lá vai protelando. Né? Então, esse jogo do Tadieres, Libertadores, em casa, o empate dá o primeiro lugar. O que fazer? Arrisca? Tira um monte de jogadores e coloca alguns mais descansados, mesmo que sejam meninos ou inexperientes na Libertadores. Libertadores é como o Massini fala. O Massini conhece Libertadores. O Tadieres vem ao Morumbi com o seguinte propósito. Ele tinha zerado nos 3 primeiros jogos. Ele se recuperou, fez 4 pontos. Se ele empatar, ele tá na Sul-Americana. O Tadieres, o jogo vale pra caramba. Vale o resto da temporada do Tadieres na Sul-Americana. Não vai ser fácil. E o Tadieres só está jogando uma competição assim como o Mirassol. Ou seja, o enredo é o mesmo, né, do jogo do Mirassol. É idêntico. Né? E a única diferença é que o Zubeldia não está suspenso na Libertadores. Ele estará à beira do campo. Faz falta o homem na beira do campo, Massa. E esse é uma das maiores críticas que eu faço ao Zubeldia. Não dá pro cara estar 1 ano aqui e ser expulso todo jogo. 9. 9 o quê? Suspensões. 10, porque teve o Grueso ainda, né? Porque é o segundo auxiliar. Sei como acontece com o Palmeiras, que às vezes os dois estão suspensos ao mesmo tempo, o primeiro e o segundo. Então são 10 jogos sem o técnico. Mais de 1 ano é bastante, né? Agora, Massa, o ano passado, quando o Corinthians estava nessa aí, né? você falava, que vai complicar. No fim, o Corinthians contratou um monte de jogador e não caiu. Mas é para ficar preocupado, hein? O São Paulo, me parece que a gestão do São Paulo não tem ideia do que está fazendo, né? Que eu vou mais uma vez citar o ponto. Ao invés do Oscar, tinha que ter contratado 4 jogadores e não o Oscar. E se você tem o Oscar, você não pode colocar o cara direto todo jogo, o tempo todo. Não dá. Entendeu? Sabe? Não era para ele ter jogado lá contra o Náutico. Que diferença ele fez em campo? Ele jogou bem, ok? Ele foi bem no jogo e tal, mas... Se você coloca um troglodita lá, sei lá, uma VAP no jogo, ia render a mesma coisa, sabe? Porque, não fazia sentido, machucou de novo. Os caras estão cobrando a flanela aqui. Pro não tem. Pro Arnaldo. Não, eu não tô falando, não. Eu critico o São Paulo desde o início. O time do São Paulo é limitadíssimo. Não, eu não. Eu também não. Mas fala. Não acho que mereça. Então, cara... E ele tá tocando um ponto certo. Não tem insistência. Por que essa insistência com os caras? Por quê? Contra o Náutico valeria qualquer um até jogar com 4 zagueiros. Mas isso não é uma crítica à diretoria. A contratação já está feita. Isso é uma crítica à comissão técnica. Aí a diretoria sim. Por que fez? Não, mas fez. É porque vive ainda num lugar que não é o dele. Então para pensar. Se o patrocinador tem lá X milhões para investir no Oscar, vem cá, olha, a gente precisa do Oscar, é legal, mas a gente precisa de 4 caras, entendeu? Porque a minha única preocupação... Eu sei, mas agora o leite está derramado, agora o Oscar está aí, ele não podia ter sido poupado? Então? Claro que podia! Mas isso é comissão técnica. No jogo contra o Náutico, não é não. Sabe por quê? Não é. Não? Não é só. Porque ao não... O que a diretoria do São Paulo... propôs a comissão técnica. Tem que terminar em primeiro na Libertadores, tem que classificar na Copa do Brasil e terminar entre os 10 ou entre os 8 do Brasileiro. Como com esse time com 9 desfalques? Onde eu posso tirar o pé? Onde eu posso arriscar? Não, mas assim, eu vou fazer uma outra questão. Considerando que o Oscar estava meia bomba, você não tinha mais chance de ganhar se você coloca um cara fresco do que o Oscar? Qual jogo? Nesse aí, do Mirassol. Não, mesmo que seja pior do que aí os caras. É pior ainda, né? Igual o Massa que quer emagrecer sem comer menos. Mas muitas vezes... o São Paulo tá assim, cara. Não, mas muitas vezes o Arnaldo fala isso. Às vezes é pior você colocar um jogador que seja pior, mas que o cara tá fisicamente inteiro. Mas era contra o Náutico. Então, exato. Contra o Mirassol, que é ganhável você ter o Oscar 100%. Entendeu? E contra o Náutico, sob chuva, um jogo que o São Paulo ganhou o primeiro jogo, né? Arrisca. Você poderia arriscar mais.
Agora, e agora? E agora, bebê? Contra o Tajeres, se sou eu, E agora? Bahia na Fonte Nova, certo? Sábado. Calor, temperatura alta, não é fácil jogar lá. Ainda mais com o Bahia, que é um time muito bom. E tem um meio-campo de gladiadores. Os caras são fortes. Beleza. Você faz o quê? Não. Temos que ser primeiro no grupo da Libertadores. Tentar as melhores campanhas. Isso, beleza. Aí perde do Os caras Bahia. querem tudo, velho. Então, quem Esse quer, elenco aí. então termina a parada e vocês vão ficar amargando um ponto à frente da zona do rebaixamento 30 dias. Exatamente. Ou lá dentro, que é pior. Para a gente fechar nossa pauta hoje, no nosso boletim da manhã, aí já saindo um pouco da partida dessa terça-feira pela Copa Libertadores, falando de mercado e de categorias de base. Porque o lateral direito, o Ângelo, ele é um garoto que está se destacando bastante. Que a gente já sabe que é uma boa promessa das categorias de base de São Paulo, uma boa cria de Cotia aos 16 anos, ele atua pelo time sub-17 e tem treinado no profissional com certa frequência. São Paulo recebeu uma proposta de 5 milhões de euros, 32 milhões de reais, com mais 2 milhões de euros, quase 13 milhões de reais em metas, apresentado pelo empresário Gilberto Tavares, que representa o atleta para a diretoria de São Paulo. O clube interessado é o Strasbourg, da França, clube que pertence ao mesmo grupo do Chelsea. Um pagamento que seria feito em 2 parcelas iguais de 2 milhões e meio de euros, 16 milhões de reais, a primeira até 30 dias depois da assinatura e a segunda em janeiro de 2027. Para mim, um valor assim completamente abaixo do que o São Paulo pode conseguir com o jogador. Um garoto que a gente sabe o potencial, que já fez grandes atuações também pela seleção sub-17. E mais, o Corinthians, por exemplo, vendeu o Denner, mais ou menos na mesma idade, por 10 milhões de euros, que já foi considerado um valor ruim para a venda do jogador, lateral esquerdo. Então, mesma posição ali, o Ângelo da direita, o Denner é pelo lado esquerdo, mas ali o mesmo setor a gente sabe, então não dá para argumentar, lateral é difícil de vender por altos valores, não. Tem um exemplo no rival que foi vendido pelo dobro do valor, né? Sem considerar as metas, pelo dobro do valor. Então, é um valor muito ruim. E a gente já viu o São Paulo liberando o William Gomes por uma merreca, o Moreira por uma merreca, e agora a gente está falando de uma grande projeção, que é o Ângelo, apenas 16 anos, e que já vem com seu nome pintando como uma boa joia das categorias de base, uma boa joia de Cotia. Então, eu acho esse valor, se concretizar o negócio nesses valores, Kaique Silva, aí sim será algo para a gente reclamar bastante, né, Kaique? O que pesa para o lado do São Paulo é que o São Paulo perdeu o poder de barganha no mercado a partir do momento que a gente sabe que o São Paulo precisa de dinheiro e precisa de um determinado valor para poder atingir os objetivos financeiros da temporada, né? O São Paulo precisa de mais uns 70 milhões para poder fechar, atingir o objetivo de vendas da temporada. E o que pesa a favor do Denner, né, a favor do Corinthians e contra o São Paulo, nessa comparação, é que o Denner, por exemplo, ele frequentou muito mais o Sub-20 do que o Ângelo, né? Talvez pela hierarquia, por ter lá o Felisberto e por ter o Mike, o Ângelo não frequentou o Sub-20 da mesma forma que o Denner, e o Denner disputou a última copinha, né? O Denner se destacou ainda mais na última copinha, onde o torcedor pôde ver muito mais do Denner, que chamou a atenção do Chelsea, né? Enfim, cara, são valores baixos. Boni, eu tenho uma dúvida aqui. A gente pode dizer ao torcedor como é que vazou os moldes e os detalhes da negociação ou não? Eu acredito que podemos. Conta aí, então, que eu tô sem coragem. Eu tô sem coragem de contar ao torcedor como é que vazou. Pode falar, Kaique. Vai ter que ser você. Cara, Júlio Casares printou a tela do e-mail do e-mail da proposta para o garoto Ângelo e foi mandar para alguém. E sem querer ele publicou também no seu status do WhatsApp todo o e-mail detalhado com toda a proposta. É isso, torcedor São Paulino. O presidente do clube publicou no seu status do WhatsApp a proposta detalhada pelo garoto Ângelo. Maravilha. Espetáculo. Mas é isso, né? Essa é a notícia.
A proposta... Aí não dá, né? Complicado. A proposta, então, do Strasbourg pelo Ângelo, 5 milhões de euros fixos, mais 2 por metas. E vamos ver qual que será o desenrolar dessa negociação. Né? Mas eu acho, assim, um valor muito abaixo, muito abaixo. E mesmo contando com essas ressalvas que o Kaique muito bem fez, né? Pensando na comparação com o Denner. O Denner é um garoto que já jogou Copinha, já jogou Sub-20, já apareceu treinando também com a equipe profissional, mas ainda assim, 5 milhões por um lateral que a gente está falando que é uma grande promessa, né? Uma grande promessa da posição, e é uma posição que a gente sabe a escassez que tem no futebol brasileiro com relação a laterais, no geral, tanto esquerdo quanto direito, é bem complicado. Mas enfim, os desenrolares dessa situação e dessa negociação a gente informa aqui na programação do Arquibancada Tricolor. Seu time precisa de reforços? Se a resposta é sim, tenho certeza que você vai adorar esse vídeo. Separei 11 jogadores do goleiro ao ponto esquerda, muito acima da média, e que estão livres, prontos para assinar um pré-contrato com o seu clube ou qualquer outro rival. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sempre dê tempo de pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Se curtiu o vídeo também, compartilhe para seus amigos, beleza? Vídeo completamente diferente do habitual, separei uma relação bem bacana de atletas livres no mercado. E vou falar de jogadores que em algum momento já estiveram especulados no Brasil, ou seja, que tem associação com o nosso país. Não tô colocando, por exemplo, Luka Modric, o craque croata, que acaba de deixar o Real Madrid e não viria pro Brasil, Kevin De Bruyne, que não segue no Manchester City e obviamente jogaria por aqui, além de Sané, atacante alemão também de enorme destaque. Vou me ater a jogadores que em algum momento já estiveram especulados por aqui ou que caberiam nos cofres dos clubes brasileiros. Começando com o goleiro. Se seu time precisa de goleiro, que tal buscar Maílson? Não lembra dele? Jogador formado no Sport de Recife e vendido pro Al Taon da Arábia Saudita. Por lá, tem sido há bastante tempo considerado um dos principais jogadores da posição. Houve um movimento até para que ele se naturalizasse saudita para defender a seleção. Ele não aceitou essa ideia e segue com a nacionalidade apenas brasileira. O contrato dele com o Al Taon se encerra agora em 30 de junho e ele já pode assinar um pré-contrato para virar reforço de qualquer clube brasileiro a partir de 1º de julho. Entre as suas aventuras no futebol saudita, desde 2022, destaque por um confronto do time dele que é pequeno, contra o Al Nassr de Cristiano Ronaldo. O Al Taon conseguiu eliminar o Cristiano Ronaldo e o Al Nassr de uma competição saudita de mata-mata, com o Cristiano Ronaldo perdendo pênalti contra o goleiro brasileiro. Bora pra lateral direita para destacar Nelson Semedo, português de 31 anos de idade, cujo contrato com o Wolverhampton está bem perto do fim. Você vai lembrar dele, jogador formado na base do Benfica e que atuou por 3 temporadas pelo Barcelona. Chegou ao Wolverhampton em 2020, sempre como titular. Temporada atual, que está se encerrando, de 37 partidas e 5 assistências. Soma-se a isso também os 42 jogos que ele já disputou pela seleção portuguesa principal. Caberia em qualquer clube de futebol do Brasil. Entre os times brasileiros, Flamengo, por exemplo, buscando o lateral direito, tenho certeza que o Semedo não deixa a desejar, mesmo na comparação com o Wesley. Fica aí uma sugestão bem interessante. Para a dupla de zaga, começando com o Rafael Tolói, brasileiro de 34 anos de idade, atleta que defende a Atalanta há 10 temporadas, ou melhor, defendia. O contrato dele com o clube italiano se encerra em 30 de junho e já é certo que ele não fica. Desses 10 anos de futebol italiano, ele só não foi titular em uma temporada, mais especificamente a atual, onde jogou apenas 17 vezes. Até por isso a Atalanta nem ofereceu uma renovação de contrato e a partir daí o Tolói passou a ser alvo de clubes brasileiros. O Vasco é um dos interessados. Importante lembrar que nesse longo período de experiência na Itália, Tolói se naturalizou italiano e chegou a defender a seleção azzurra. E olha que para ser zagueiro na seleção italiana, o país dos ótimos zagueiros, você precisa mostrar alto nível. A principal competição do Tolói com a seleção italiana foi a Euro de 2021. Bora falar sobre o companheiro de zaga do Tolói, Balbuena. Zagueiro paraguaio, um velho conhecido do futebol brasileiro por suas 2 passagens pelo Corinthians. Balbuena, que vira e mexe especulado em clubes daqui, tem contrato com o Dinamo Moscou se encerrando agora no fim do mês de junho. E existe uma possibilidade real dele abandonar o clube russo, até porque ele entende que o ciclo já se encerrou. Agora a questão é quem vai se aproximar do salário pouco superior a R$1 milhão por mês a que ele tem direito por lá. Jogador que desde 2016 só passou por 3 clubes: Corinthians, West Ham da Inglaterra, além do Dinamo Moscou. 48 partidas pela seleção paraguaia, 1,88 m de altura, muita condição física, ótimo jogo aéreo e também alguma capacidade de construção no momento com bola. Bora pra lateral esquerda, vou falar de Matheus Reis, brasileiro de 30 anos de idade, cujo contrato no Sporting de Portugal se encerra agora em 30 de junho. Matheus Reis surge no São Paulo, não consegue se destacar, foram apenas 30 jogos no time profissional entre 2015 e 2016. Ele ainda é emprestado pro Bahia antes de se mudar para Portugal, onde atua por Moreirense, Rio Ave e Sporting. É no clube da capital Lisboa, o Sporting, onde ele conseguiu mais destaque e joga desde 2020. E aí, com uma curiosidade, Matheus Reis muitas vezes é utilizado como um zagueiro no Sporting, mesmo tendo como sua principal característica a ofensividade. Na atual temporada, em que o Sporting conseguiu vencer o Campeonato Nacional e também a Copa de Portugal, Matheus Reis jogou 46 vezes. Se algum clube brasileiro quiser contratar o Matheus, é bom que acelere o passo, até porque o Sporting e o Matheus Reis discutem a renovação desse vínculo, jogador bem interessante e com enorme potencial, mesmo com 30 anos de idade. Bora para os meio-campistas, vale a lembrança de que esse time vai ser escalado num 4-3-3, com uma linha de 4 defensores, 3 jogadores no meio-campo e mais 3 atacantes. O primeiro volante será Thiago Mendes, brasileiro de 33 anos de idade e que, enfim, conseguiu deixar o Al Rayyan do Catar. Thiago Mendes tinha um acordo verbal com o São Paulo em julho do ano passado, não foi liberado. Esse acordo verbal entre o Thiago e o São Paulo prevaleceu para janeiro, mas de novo o clube Qatari se recusou a negociá-lo sem compensação financeira. Agora, praticamente livre, podendo assinar com quem quiser para jogar a partir de 1º de julho, dá para dizer que o São Paulo recuou algumas casinhas. A alegação de que o tricolor, nesse momento, não é capaz de oferecer um salário próximo a R$1 milhão por mês. É isso que gostaria de receber o Thiago Mendes, entre salários, direitos de imagem e luvas. O volante também foi especulado como possível reforço do Atlético Mineiro, embora o Cuca já tenha descartado. Vale a lembrança de que o Thiago deixa o Brasil em 2017, quando troca o São Paulo pelo Lille. Depois ele passa pelo Lyon entre 2019 e 2023. Em 2023 se muda para o Al Rayyan, mesmo com 33 anos de idade, ainda demonstra boa capacidade física e seria útil em vários clubes de futebol no Brasil. A intenção do Thiago é de voltar para cá. Ele, inclusive, já autorizou seu empresário Paulo Pitombeira a abrir negociação com possíveis interessados. Bora pro segundo meio-campista desse time, William Arão.
Jogador que passou com um enorme destaque pelo Flamengo entre 2019 e 2022. Foi quando ele se mudou para o Fenerbahçe, da Turquia, como titular absoluto. Nas 2 últimas temporadas, vestiu a camisa do Panathinaikos da Grécia. 45 jogos na Turquia, 83 partidas na Grécia, com 5 gols e 8 assistências durante todo esse período. Dá pra dizer que o Arão, apesar dos 33 anos, segue jogando em bom nível. Boa entrega física, qualidade com a bola nos pés e está decidido a voltar ao Brasil. Nessa semana que passou, o Panathinaikos agradeceu aos serviços prestados pelo Arão e o liberou para procurar novo clube. A partir daí, representantes do Arão passaram a sugerir em clubes brasileiros. O nome dele já esteve na pauta, por exemplo, do Corinthians, do São Paulo, do Atlético, entre outros. Decisão deve ser tomada nos próximos dias. Jogador que já não tem o mesmo ímpeto de outros tempos, mas que pode recuperar essa questão com os atalhos do campo também. Uma opção interessante a julgar pelo que ele fez pelo Flamengo. Acho que vale a pena a experiência. Para fechar o trio de meio-campistas, um craque de nível mundial. Di Maria, argentino de 37 anos de idade, que tem ficado com o mercado mais restrito. Ele não permanecerá no Benfica, onde brigou recentemente com o técnico Bruno Lage. Diante dessa impossibilidade de continuar jogando em Portugal, você imaginaria o Di Maria jogando na Argentina, certo? Ele já revelou o sonho de voltar a defender Rosário Central, seu clube do coração. Mas, desde a temporada passada, essa situação já ficou bastante complicada. Tudo porque narcotraficantes argentinos, quando ele negociava seu retorno pro Rosário Central na temporada passada, avisaram a ele que se isso acontecesse, se ele voltasse para jogar no Rosário, sua família teria problemas. Ele ameaçou familiares do Di Maria de morte. E diante desse cenário, Di Maria acabou desistindo do retorno na Argentina, estendendo seu contrato no futebol português. Sem Argentina, sem Portugal, o futebol brasileiro pode ser uma opção. Di Maria que já foi alvo de várias sondagens de clubes por aqui, embora talvez a maior possibilidade seja do futebol americano, para se juntar, por exemplo, a Lionel Messi, seu velho parceiro de seleção argentina. Mas, diante de uma boa proposta pro Di Maria, quem sabe algum clube daqui não consegue convencer. E aí é legal destacar que apesar dos 37 anos de idade, Di Maria segue jogando em altíssimo nível. Temporada atual de 40 jogos, 15 gols e 9 assistências. O atleta ainda passou por Real Madrid, por Manchester United, PSG, Juventus, entre outros. Bora pros